Todos nós gostaríamos de deixar de desperdiçar energia para que a gente possa ter força e foco nas coisas que interessam para mudar a nossa vida, não é mesmo? Eu vou dar uma dica muito importante. Vamos parar de olhar para a vida dos outros. Estou falando isso de mim também. Nós todos fazemos isso. Não diga que você não faz, não diga que você não se preocupa em dar pelo menos uma espiadinha na vida dos outros, porque todos nós fazemos. O que nós podemos fazer é minimizar isso e entender que é uma coisa cada vez pior que acontece no mundo. Porque hoje nós estamos no mundo das redes sociais. O mundo se comunica em massa, em questões de segundos. O mundo da variedade de meios de comunicação, onde nós temos janelas infinitas para a vida dos outros. As pessoas exibem suas vidas nas redes sociais para que as outras vejam. E a rede social só existe porque o ser humano quer ficar sabendo da vida dos outros. Essa é a realidade. Você deve ter um amigo na sua rede social que não curte nada, não posta nada, mas está ali. Você sempre vê online. Porque a pessoa está simplesmente olhando a vida alheia. Antes da internet, eu me lembro que a gente só tinha História da Minha Vida, que é um programa que passava numa rede de rádio aqui de Curitiba, não sei se passa ainda. Eu costumo chamar História da Vida dos Outros. E tinha também a vida do vizinho de poucas pessoas para espiar. Mas sempre tinha aquele fofoqueiro na janela, ou aquela fofoqueira que ficava ali só olhando todo mundo passar, vendo a vida dos outros e comentando, espalhando tudo que via. Não tinha? Sempre vinha ali uma fofoquinha ou outra, fulano, tal. Pois é, aquela fofoqueira ou fofoqueiro do bairro hoje em dia tem uma voz muito poderosa para milhões de pessoas na internet. Imagine bilhões de fofoqueiros. É o que está acontecendo hoje no mundo. Todo mundo olhando a vida dos outros, fazendo julgamentos do que é certo, do que é errado e se esquecendo da própria vida. As redes sociais influenciam opiniões das pessoas. Na política aí a gente viu a guerra que teve por influência da internet. Porque está havendo um clamor de parte de alguns para controlar as redes sociais. Porque elas são influentes e têm poder nisso. As pessoas que têm voz acabam influenciando as outras que ficam ouvindo essas vozes. E isso preocupa muita gente. Porque os ouvidos das pessoas são ávidos. A curiosidade é grande. O desejo de controlar a vida dos outros é grande. O desejo de estar envolvido no meio da ação é grande. Então por isso muita energia é despendida. Muito esforço é desperdiçado por conta disso. Se elas tão somente percebessem o quanto estão perdendo em termos de energia, de esforço, de atenção, de foco, enquanto elas olham para a vida dos outros, estariam com vida muito melhor agora. Pois se elas focassem 10% dessa energia nelas mesmas, elas deixariam esse comportamento de uma vez por todas. Olha o que diz o próprio Deus ao seu servo Josué, quando este tinha uma tarefa imensa diante dele para tomar posse da terra prometida. Ele diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvias nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Isso está em Josué capítulo 1, versículo 7. Isso quer dizer que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e não fique olhando para os lados. Tenha foco e seu foco é seguir em frente. Ele reforça dizendo no versículo 8, que é o mais interessante: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não só os olhos de Josué tinham que estar nas palavras de Deus, como também a boca de Josué não deveria ficar falando bobagem, mas falar as palavras de Deus. E continua: antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. Nesse versículo aqui, nessa parte do versículo diz: ler, meditar e falar da palavra de Deus foi uma instrução dada a Josué para que ele mantivesse fiel. Foi Deus dando essa orientação. Por mais ocupado que ele estivesse ou nós estamos com tarefas importantes, nós hoje devemos ter o tempo direcionado para Deus, para a nossa vida espiritual. Para isso, Josué precisaria fazer muito mais do que uma simples leitura das Escrituras. Nós temos que levar isso para a nossa vida, não só ler, ou não só ouvir a leitura no culto dominical, num dia da semana. A gente tem que fazer isso todos os dias. Ter a mente mergulhada na palavra mantém a nossa fé avivada e protegida das dúvidas. Aqueles que priorizam naturalmente terão prazer em falar dela. Então, vamos cuidar da nossa fé. Sexta-feira a gente teve a nossa reunião ali da célula e a palavra foi: primeiro, conecte-se com Deus. Ao amanhecer, você dê o seu bom dia. Fale com Deus, entregue o seu dia a Ele. Depois coloque isso como parte do seu dia a dia, a presença de Deus. Então vamos fazer isso para a gente não perder o nosso foco e não desperdiçar a nossa energia. Você quer ser bem-sucedido, não só na sua vida terrena, mas a espiritual? Então vamos parar de olhar para a vida dos outros. Por mais que a gente veja, não vamos focar naquilo. Vamos cuidar do nosso íntimo, das nossas particularidades da nossa vida. Deus abençoe a todos.